Então, pessoal, próximo passo nosso é calcular a força magnética que fizemos no vídeo passado sobre uma carga que estava em movimento. Agora, próximo passo é calcular a força sobre um fio retilíneo, certo? Vamos lá, vamos pensar. Imagine que eu tenho um campo B que está entrando no quadro, certo? O campo está entrando no papel. Quem criou esse campo? Logicamente, alguma corrente, em algum lugar. Isso não interessa. O fato é que alguém criou e esse campo existe nessa região do espaço. E agora, a gente já viu no vídeo passado que se eu passar aí uma carga andando, ela poderá sofrer uma força magnética, né? Certo? Agora, imagine que eu não passo só uma carga andando, eu passo várias andando. Várias, né? Certo? Então, se eu passo várias andando, lógico, qual é a lógica? Se uma só andando sofre a força magnética, se eu passar várias, cada uma vai sofrer a sua força magnética, né? Então, imagine o seguinte, que eu pego um fio e boto o fio aqui. Isso é um fio. Eu botei um fio nessa região que tem um campo magnético. E eu passo por esse fio uma corrente. Pessoal, o que é uma corrente? É um fluxo ordenado de portadores de carga, não é? Quando você desenhar a corrente, nós já vimos isso em eletricidade, quando você desenha a corrente convencional, né? O que seria a corrente convencional? É como se fosse o que andando? Prótons ou elétrons, né? A corrente convencional, que é a corrente errada. Lembra disso, que ela é meio errada? Porque, na verdade, quem anda são os elétrons, né? Mas a corrente convencional é como se o que andasse? Prótons, cargas positivas, né? Então, imagine que eu tenho cargas positivas andando, subindo por esse fio, né? Certo? É como se fossem cargas positivas, porque essa corrente que se desenha é a corrente convencional. Se fosse desenhar o correto, seria elétron descendo, né? Certo? Imaginar próton subindo ou elétron descendo dá no mesmo, em termos de cálculo e tudo. Certo? Então, essa aqui é a corrente convencional. Então, se eu botar um fio e por esse fio passar uma corrente, né? Essa corrente é um conjunto de carga em movimento. E elas estão passando por dentro de uma região que tem um campo externo presente. Elas vão sofrer o quê? A força magnética. Então, do mesmo jeito que a gente já fez no vídeo passado, aqui, cada carga vai sofrer a sua força, só que essas cargas estão dentro do fio. Então, quando elas sofrerem a força, certo? O fio vai junto. A estrutura do fio vai junto. Porque as cargas estão confinadas nesse corredor do fio, vamos pensar assim. Então, pergunto eu, neste caso, o fio vai sofrer uma força para onde? Olha, o fio vai sofrer força para onde as cargas sofrem força. Então, vamos usar a mão direita. O campo está entrando, não é? A corrente convencional é como se fosse uma carga positiva andando. Então, eu vou usar a regrinha da carga positiva. Então, o campo está entrando. O dedão está para cima, porque a corrente é para cima, né? Que é a velocidade. Lembra? A corrente é para onde a carga vai, a velocidade é para onde a carga vai. Então, esse dedão aqui, ele é versátil, ele pode representar a velocidade ou a corrente, certo? Então, o campo está entrando, a corrente é para cima, a velocidade é para cima, e a força sai da palma da mão, porque a carga é positiva, já que é uma corrente convencional. A força sai da palma da mão, então a força é para a esquerda. Então, esse fio sofre uma força para a esquerda. Força magnética para a esquerda, né? Certo? Se fosse a corrente descendo, aí seria a mão direita, o campo entrando, o dedão seria para baixo, está descendo a corrente agora, e a força seria para a direita. Então, seria a força para a direita se fosse a corrente descendo, certo? E como é que se calcula essa força? Porque aqui não é uma carga só, é um conjunto de carga. Como é que se calcula essa força? Com essa formulazinha aqui, ó. Força magnética vai ser igual a bio seno de θ. Vamos lá. Aqui é o valor da força, aqui é o valor do campo externo presente, que é esse campo aqui que está presente. É o valor do campo que tem em cima do fio. Esse é a corrente que passa pelo fio, é a corrente que vai sofrer a força, é a corrente que vai sofrer a força. Esse L é o tamanho do fio, esse L é o tamanho do fio,
Então, é preciso que o exercício forneça a você o tamanho do fio. E esse ângulo aqui, pessoal, θ, é o ângulo entre o B e o I. Que nesse caso é 90 graus, porque eu botei o fio. O I, ó, a corrente é alinhada com o fio. Então, a direção da corrente é do fio. E o B? O B está entrando e a corrente está subindo, né? Então, se um vetor está entrando, que é o B, e a corrente está subindo, então o ângulo é 90 graus. Nesse caso, é 90 graus o ângulo aqui, certo? Na maioria das questões que vocês vão resolver em livro, é 90 graus. Na maioria, não são todas. Mas a maioria, você vai encontrar 90 graus sendo o ângulo. Então, essa é a força magnética sobre um fio que passa uma corrente, né? Que passa uma corrente. Então, quer dizer que se eu, por exemplo, se aí fora tem um poste e tem um fio, passou corrente nesse fio, existe campo nessa região? Tem. A Terra não cria um campo, né? A Terra não cria um campo magnético. Então, qualquer fio que está aí fora no meio da rua está mergulhado no campo da Terra. Então, se nesse fio passa uma corrente, todos os fios que estão na Terra sofrem força magnética devido ao campo da Terra. Mas é uma força pequena, porque o campo da Terra é pequeno. Então você não vai perceber muita coisa no fio, não. Mas tem essa força, entendeu? Então, a força é BIL, B-I-L, seno θ, ok? Beleza? Força sobre fio, retilíneo, ok? Com tamanho L, beleza? Até o próximo vídeo.